Preparação de atletas no atletismo com a técnica da Seleção Brasileira de Atletismo, Tamires Santos. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E estamos aqui, pessoal, para mais um dia na companhia dos nossos parceiros André. Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos e vamos nessa, mergulhar fundo hoje, hein? Professor Luiz. Pessoal, um prazer estar aqui. Vamos que vamos aproveitar cada segundo que hoje a treinadora é de elite, tá? E estamos na ilustre presença da querida professora Tamires Santos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e compartilhar desse momento. Imagina, a honra é nossa. Muito obrigado Prazer por ter nosso. aceito o nosso um convite. privilégio estar aqui. Muito Prof, para quem não te conhece, se apresente, fale um pouquinho do seu currículo, da sua experiência com o atletismo, para que as pessoas que estão nos assistindo possam saber o peso da treinadora que é você aqui. Bom, trabalho com atletismo há aproximadamente 11 anos, mas fui atleta da modalidade, com uma carreira curta, digamos, e fiz essa transição após uma lesão, estava iniciando na universidade, e começou a história, né? Acho que tudo tem um propósito. E com certeza a minha vocação, né, profissional, ser técnica, é um propósito divino. Hoje, quando eu olho para trás, eu tenho cada vez mais certeza disso diante dos fatos, né, e das vidas que todos os dias cruzam o meu caminho, né, e que a gente pode fazer a diferença através do esporte. Com certeza. Perfeito. E você era atleta de que modalidade? Eu fazia a prova de 800 metros. Demorei bastante para ter uma atleta, né, nessa prova e também para ter atleta nesse grupo de provas e estar numa seleção à frente desse grupo de prova. Foi até recente, foi em 2024 que eu estive numa seleção no grupo de provas de meio fundo e fundo. As demais seleções que eu estive, seleções brasileiras, sempre foram nas provas de velocidade e barreiras. Então, demorou alguns anos para que eu pudesse estar do outro lado, né, diante na prova, no grupo que eu fui atleta. O que é mais difícil de encontrar atletas dessa modalidade em específico, prof, ou não necessariamente? Olha, eu acredito que em Cianorte tem uma grande predisposição genética, né, de fibras rápidas para a velocidade. O bairro que eu comecei, o projeto, era um bairro mais, digamos, deixa eu usar a melhor palavra, era um bairro, assim, não tão centralizado. E aí, ali tinha 3 escolas próximas, né? Então, a gente conseguia recrutar um grande contingente, que é bem importante, né? Para descobrir atletas. Quanto maior o contingente, mais atletas vão se revelar naturalmente. E eu comecei também, tinham poucos recursos, né? De materiais. Então, eu lembro que o primeiro material que eu confeccionei, que nós não tínhamos, foi uma barreirinha de PVC. Isso você falando como atleta ou como treinadora? Não, já como treinadora. E como é que foi Lá no início como atleta? Como é que era essa... Para mim, Cianorte sempre foi bem desafiador, porque na época não tinha uma equipe em Cianorte, não tinha... Cianorte não era afiliado à Federação Paranaense, nem à Confederação Brasileira, então não tinha nada, né? Tinha alguns atletas que se destacaram na escola e foi levado para os jogos escolares. Eu fui uma dessas atletas. E ali os professores eram professores no contexto escolar, né? E fui para jogos e fui avançando as etapas até a etapa final. Fui medalha ali, enfim. Foi nesse contexto, mas não tinha uma equipe esportiva em Cianorte, nem alguém, né, nesse contexto técnico que direcionasse. E aí depois foi uma sequência de coisas, fui atleta, veio uma pessoa para Cianorte que ficou um tempo como técnico, mas era de uma forma mais direcionada mesmo para a iniciação. E depois eu entrei na universidade, eu era atleta ainda. Nessa época, treinava com o Cassidori. Olha que bacana. Isso. Ele treinava, né? Ele era preparador físico do vôlei e também começou a me treinar. Eu tinha ficado 1 ano fora, treinando em uma outra equipe, e retornei para Cianorte. Foi onde a gente começou esse trabalho juntos. E foi o ano que eu fiz, assim, resultados bem expressivos, né? Já
característico pela qualidade, né, do processo de treinamento, muito assertivo. E nesse mesmo ano, eu rompi ligamento, bem no fim da temporada, o fibular curto. E foi bem desafiador, que eu passei por cirurgia, enfim. E foi uma época também que o Juninho retornou para a Rússia, né? Então, eu fiquei sozinha em Cianorte. E foi, assim, psicologicamente bem profundo aquele momento ali de mudança. Mas hoje eu olho e vejo que já era o propósito de Deus, né? Que não era para ser atleta, que era para ser técnica. E eu já estava na universidade e escrevi um projeto que hoje o nome é Geração Atletismo. E na época eu coloquei esse nome, Geração Atletismo, porque eu queria formar em Cianorte uma geração que pudesse fazer a diferença, né? Que deixasse um legado. Como eu tinha passado várias coisas, eu queria que para outras pessoas a oportunidade fosse diferente. E aí comecei lá de voluntária, já estava na universidade com umas crianças de forma voluntária. Apresentei o projeto na prefeitura e todo mundo achou até ousado demais. Sempre acho que foi uma coisa muito positiva, né? Enquanto eu tinha muita certeza, assim, que eu iria proporcionar, né, que atletas tivessem seleções paranaenses, posteriormente seleções brasileiras. E quando eu falava isso, parecia grande demais, porque é uma cidade pequena, de 75 mil habitantes aproximadamente, nunca teve nada do atletismo, a gente não tem uma pista sintética, a gente não tinha recursos materiais. Então, parecia grande demais. Quando eu falava, às vezes as pessoas riam, ou... Nossa. Mas você já conseguia enxergar, você já projetava isso no futuro. Eu tinha uma convicção, era uma forte convicção. Hoje eu falo que, meu Deus, como... Eu era muito corajosa, assim, dentro de mim. Às vezes, hoje, eu me vejo, assim, me pegando, às vezes... duvidando, né, de algumas situações quando a gente olha para a realidade. Mas naquela época era uma forte convicção, é inexplicável, assim. Era uma fé, né? Crer naquilo que não se vê, né? Isso, no final das contas. Era uma fé, mas é porque o propósito realmente nunca foi sobre a Tamires, sempre foi sobre tudo isso ser para a honra e glória de Deus. São vidas ali que são transformadas, né? Então, todos que chegaram ali, às vezes de contextos sociais difíceis, devastados, ou que o esporte foi uma oportunidade para transformar a vida, para ver de aspectos diferentes em todas as dimensões. O esporte ele traz uma oportunidade que consegue alcançar muitas pessoas que às vezes não têm, né, esse leque de oportunidades por não ter uma infraestrutura social adequada, por às vezes, né, não ter uma condição financeira tão boa. E o esporte ele consegue promover isso, né? A gente teve aqui a Tamires, a Thalita, né, que é a seleção brasileira de ciclismo, ela contando também a sua história, né, que ela pôde conhecer outros países por meio do esporte. Então, esse legado que você conseguiu construir é sensacional, assim, né? Você conseguir apresentar coisas para as pessoas que talvez, se não tivesse o esporte, elas jamais imaginariam que ela chegasse, né, onde ela estava. Assim, o esporte é muito legal porque ele consegue proporcionar esse tipo de coisa, né? Você faz com que crianças, pessoas tenham uma perspectiva que elas sequer acreditam que poderiam experienciar, né? Isso é muito nobre, né? É um dos papéis do esporte, né? Eu vejo mesmo, até a minha atleta hoje, né, que tá nesse projeto de ciclo para Los Angeles, ela conheceu muitos países, ela vivenciou coisas que a realidade talvez e as oportunidades diante do que ela saiu não pudesse proporcionar. E os outros também. Então, é um dos contextos do esporte, esse papel também social e entre outros, né? Perfeito. A parte disciplinar que eu falo, né? São muitos aprendizados, você trabalha grandes virtudes, né? Isso é verdade. A questão de ser responsável, a questão da disciplina, de você conseguir dar o seu esforço, você entender, né, o que você tem que, poxa, se eu não me esforçar, não vou conseguir o resultado que eu busco. É verdade. É um treinamento, assim, do esporte, mas que é pra vida, né? Com certeza. Em todas as áreas. É porque poucos serão atletas olímpicos, mas todos eles serão cidadãos, serão pessoas atuantes na sociedade. Serão beneficiados com aquilo que o esporte pode promover. Né? E aí, voltando para a questão que você estava falando ali, você começou como treinadora, você não tinha nada de equipamento, aí você conseguiu ali confeccionar a primeira barreira, como é que foi
esse De início PVC, aí. né? Fez a Isso, PVC, é. a primeira Essa barreira. história. Eu sei. Acho que é uma característica de nós profissionais da educação física de fazer a Criatividade, coisa é. acontecer. Criatividade, né? Então, eu lembro que eu peguei PVC e a gente confeccionou umas barreirinhas, enfim. Depois, o primeiro material que veio pra gente, na verdade, que a gente conseguiu comprar, foram umas barreiras bem simples, assim, nem tinha regulagem de alturas, nada. Olha só. E aí, como eram crianças, né, eu adaptava entre as barreirinhas de PVC, cones com elástico e as barreiras. Então, quando começou a surgir atletas nessas provas, todo mundo, né, que não me conhecia muito, porque eu não fui um atleta de resultados expressivos, assim, no contexto nacional, enfim, que pudesse ser conhecida em gerações. Todo mundo achava que eu tinha sido atleta ou das provas com barreiras ou em sequência, né, as provas com barreiras, meus atletas faziam muitas provas combinadas. Já visando também essa experiência multifacetada, né? Que o Perfeito. esporte tem que trazer lá para a criança e para o adolescente. Então, quando começava, eu não especificava nada, eu trabalhava tudo de forma global. E nessas idades iniciais, eu sempre colocava em provas combinadas, para que eles pudessem ter o maior repertório motor possível, para que eu conseguisse identificar mais assertivamente as provas, o grupo de prova que ia seguir. Então, acabei tendo muitos atletas, tanto nas provas com barreiras, quanto nas provas combinadas. E todo mundo achava que eu tinha sido atleta dessa prova, mas não fui. Foi a circunstância que tivemos, né, lá no início, que fez com que essas provas fossem mais trabalhadas. E também há características, né, inatas que a gente não muda, né, em relação ao talento. Por exemplo, você encontra um velocista, aquilo é inato, é dele. E tinha, nessa região que eu trabalhava, que era uma pista dentro do tiro de guerra, o entorno sempre chegavam para mim crianças rápidas. Então, Olha só. essa junção. Cianorte, ela é colonizada? O que é a história de Cianorte? Que você acha que acredita que tem esse perfil de fibras rápidas lá? Eu acredito que ela é mais predominante em alguns bairros ali, bem especificamente, principalmente vindo de contexto social, mas são contextos diversos, assim, quando eu pego as histórias, sabe? Então, acho que não tem algo específico. Não tem é bem umas origens, assim, veio da, sei lá, da África. Não, né? é bem diversificado, bem Interessante. diversificado mesmo. Legal. E aí, você estava falando de um ponto muito interessante que a gente até debateu no outro episódio, né? Sobre o trabalho global na infância, né? Isso. Você gosta de trabalhar de uma maneira multifacetada para o desenvolvimento do repertório motor da criança. Hoje em dia nós temos um problema muito grande que às vezes pegar pais que querem especializar a criança muito precoce, né? E isso atrapalha depois o nosso trabalho quando já está ali na fase dos 14, 15, 16 anos, entrando na pré-puberdade. Você, como uma profissional excelente que é, qual conselho você daria para os profissionais que estão trabalhando com as crianças antes de você? Você já pega a equipe ali meio madura já para começar uma especialização profunda. O que você dá de conselho para esses treinadores, assim, como você fazia? Trabalho multifacetado, o que não pode fazer naquelas crianças que vêm antes, assim, que a gente precisa desenvolver o repertório motor? A gente tem bastante evidências na literatura, né, que comprova isso, a importância de fazer esse desenvolvimento adequado em todas as fases. Mas eu acho que algo bem importante de ser colocado é que a geração de 10 anos atrás não é a mesma geração de hoje. Então, a abordagem, ela também precisa ter um pouquinho mais de consciência e sabedoria. Hoje a gente sabe que as crianças, elas têm uma predisposição a todo momento a estímulos de telas que gera dopamina imediata. Então, são vários estímulos para que aquela criança sinta bem para fazer uma determinada atividade. Então, tudo gera uma recompensa. Então, a gente não pode olhar a geração de hoje como se trabalhava há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, até em relação antes pandemia e pós-pandemia. Eu vejo que isso mudou muito. Então, talvez aquilo que eu fazia e que era assertivo há 10 anos atrás, hoje
com, né, o passar dos anos, eu tive que me adequar em relação a isso, porque o público é diferente. Então, tanto a mentalidade dos pais, tanto as crianças são diferentes. O meu conselho maior é que nessa primeira infância, principalmente falando de modalidade como o atletismo, que tem um desgaste maior, que é no sol, que ele não é tão atrativo contra outras modalidades ou tão massificado igual outras modalidades, né, conhecidas principalmente aqui no Brasil, é despertar o interesse da criança, despertar o amor. Então, esse primeiro momento, lá a gente tem, dentro do projeto, a gente tem as categorias Kids. Então, tudo é feito de forma muito lúdica. Então, todos os estímulos de velocidade, de coordenação, os estímulos de lateralidade, tudo isso é colocado de forma lúdica, em forma de brincadeiras, e aí a gente vai por estágios. Então, esse ano, eu vou colocar uma turma intermediária, que fica entre a transição, né? Que a gente tem o Kids, a iniciação, no caso, essa turma seria a iniciação 1, para fazer essa transição. Mas tudo é um processo, ele precisa estar correlacionado. Então, meu conselho, primeira coisa, porque se você não tiver uma criança interessada, isso não se sustenta a longo prazo. E a gente sabe que num processo de treinamento, num processo plurianual, a gente precisa de constância, a gente precisa construir. Perfeito. Isso precisa ser progressivo. Então, os estímulos precisam ser progressivos. O atletismo, por exemplo, há 10 anos atrás, eu podia expor uma criança de 12 anos a um teste. Eu podia fazer um teste glicolítico com uma criança. Ela ia ficar mal, mas tudo bem. Hoje, se chegar uma criança de 12 anos e de imediato eu expor a isso... Ela não volta mais. Essa criança perdi. Pode ser talentosa. E aí a gente tem também o contexto das realidades, né? Então, quando a gente olha hoje, as realidades são diferentes. O acesso das crianças é muito mais fácil do que o acesso há 10 anos atrás. Até em questões... a gente está falando aqui de informações, mas até em questões, se a gente for ver, de coisas financeiras mesmo, né? Então, tudo isso precisa ser considerado. Primeira coisa, o interesse. Segunda coisa, aumentar isso de forma progressiva e fazer a criança entender a importância de fazer isso, né? Porque esses dias até uma professora minha compartilhou que uma das crianças perguntou o que ela ia ganhar fazendo aquilo. Mas por quê? O que eu vou ganhar fazendo isso? Então, assim, elas entenderem a importância e o que aquilo vai agregar para elas. E uma coisa é explicar isso para um adulto, às vezes a gente vai ter dificuldade com os pais, que também precisam entender o processo, mas isso tem que ficar claro para a criança. Caramba, que sensacional. A pessoa que respira isso é diferente, né? Nossa. A gente imagina algumas coisas, mas o todo ele é muito mais grandioso. Metralhadora, né? Soviética 2 aqui, né, cara? Não, a Tamires é espetacular. E Tamires, me diz uma coisa, aproveitando esse preâmbulo e desenvolvimento dessa parte que é o alicerce de tudo, né? Sim. Que é a base, que são as crianças, e partindo e pivotando para aquilo que a gente chama no treinamento esportivo de seleção e orientação esportiva, como que você faz esse manejo de identificar os talentos, como você já deu um deguste para nós, né? Ali, mas como que você observa essa predisposição de maneira direta, você faz alguns testes, qual que é essa maneira com a qual você conduz esse ato muito específico e interessante e desafiador, né? Difícil encontrar a prova. Eu vou complementar também aqui, né? Digamos assim, quais são as características principais, né, dessas modalidades que você trabalha, que você busca ali nas crianças também. Olha, eu vou fazer aqui também uma analogia do que eu fiz aí nos primeiros 5 anos e do que eu tenho feito agora nesses últimos 5 anos. Então, lá no início, chegava com muita facilidade um grande contingente de crianças. Por exemplo, eu passava nas escolas convidando dentro das salas e vinha um grande contingente de crianças. Como já era o interesse, eu passava lá no Fundamental 1, então lá no 3º, 4º, 5º ano. As crianças, nesse momento, elas têm bastante interesse. Então, muita energia, bem atrativo para elas fazer alguma coisa. Ainda mais se os amigos estiverem fazendo. Então, isso já gerava um grande contingente.
Posteriormente, junto a isso, eu fazia uma bateria de teste dentro das escolas. Eu combinava com os professores de educação física e eu passava nessas 3 escolas, mas em muitos momentos até em todas as escolas de Cianorte, com testes que eu adaptava para se fazer dentro do colégio. Você lembra quais testes você fazia? Eu fazia o teste de 30 metros, eu fazia o bip test, Perfeito. eu fazia o teste de arremesso e... Com o Medicine Boss? Isso, com o Medicine Ball. E eu fazia o teste de salto. Eram os testes que eu fazia. Então, eu avaliava muita gente. Que massa. E com esses dados, eu convidava, né? Porque daí a gente estimava VO2, a gente observava a velocidade, a gente, né, através do salto, via potência, via, né, ali membros superiores. E aí eu convidava essas crianças que tinham os resultados. Na verdade, convidava todos e conversava mais especificamente Era um com funil essas... já, assim. Isso, com essas crianças que apresentavam resultados bem diferenciados nos testes. E eu fiz isso por muitos anos, assim, por uns 5 anos consecutivos. Caramba, você tem uma base de Nossa. dados gigantesca. Isso. Fiz por uns 5 anos consecutivos. E aí, depois disso, né, veio a pandemia, enfim. E eu também fiquei com um grupo grande de atletas, já em fases diferentes. Então, eu tinha o pessoal da iniciação, mas aí eu já tinha categoria sub-16, sub-18. E eu também sempre estive envolvida na gestão. Então, lá em Cianorte, eu faço toda a gestão. A gente tem prefeitura e associação que estão juntas e desenvolvem o projeto. Então, essa parte de gestão também começou a me tomar muito tempo, porque eu precisava captar mais recursos. E eu tinha que dividir entre tudo isso. Então, nos últimos anos, como eu já vinha de um processo de formação, eu precisei dar qualidade nisso. E aí, eu deixei de fazer esses testes com essa assiduidade, né, anual nas escolas. E fui me dedicando àquilo que estava sendo construído. Mas, nesse tempo de 5 anos também, a gente começou a fazer resultados e a modalidade começou a ser mais conhecida lá em Cianorte. Então, chegam para nós matrículas, assim, hoje com uma proporção bacana. A gente tem nas escolinhas hoje em torno ali de 170 a 200 atletas ali girando anualmente, sem essa metodologia aplicada dos testes nas escolas. E hoje a gente consegue gerir através das escolinhas, identificando esses talentos. Eu, por esses últimos 2 anos, sempre tinha um processo que eu ia subindo atletas. Mas nesses últimos 2 anos, como eu já tinha atletas nessas categorias que estão em desenvolvimento, sub-18, sub-20, eu pausei e destinei a dar mais qualidade para o grupo que eu já vinha desenvolvendo. E agora que eu estou retornando de novo a observar nas escolinhas e fazendo essa transição nesse grupo intermediário, onde tem uma pessoa que vai passar por uma professora que eu capacitei e que a gente precisa colocar algumas coisas específicas, né, da modalidade e também da idade que precisa ser desenvolvida, e depois chega em mim, né, para caminhar junto com esse grupo. Então, essa professora que você captou, que você treinou para fazer essa aplicação dos testes, ela está dentro da escola ou ela é do projeto e vai até a escola? Hoje ela é uma estagiária minha, que foi atleta minha. Então, ela passou por todos os processos. Bacana. Ela começou comigo no sub-14. Ela fez o teste aqui já na tá. escola. Isso, ela foi uma das isso. primeiras atletas que, nessa época, nem era testes, eu só passava convidando. E eu lembro perfeitamente do rostinho dela levantando a mão que ela queria fazer atletismo. Caramba. Olha só. E aí se passaram 10 anos, né? E hoje ela entrou na faculdade. Inclusive está aqui, fez os Olha aí, testes, a Giliane. E hoje ela é minha estagiária também. Então, além dessa metodologia científica, ela também vivenciou comigo, acho que a parte humana. Que tem coisas que são inegociáveis. A gente, antes de ser uma excelente técnica ou um excelente profissional, a gente precisa ser um excelente ser humano. Então, a gente precisa olhar para o outro como um ser humano. E muitas vezes o esporte, né, exige que a gente tenha posturas mais firmes, que a gente vai num limite para que se consiga um resultado, mas tem coisas que são inegociáveis. E ela
participou, né? Vivenciou esse processo de formação como um todo. Legal. Sensacional. Ela sentiu as dores do atleta, né? Olha que sensacional, né? Cara, e esse trabalho cara, é muito legal isso aqui, tipo, você conseguir trabalhar em parceria com as escolas, né? Porque, porra, a grande dificuldade hoje de você descobrir talentos é justamente perder aquela fase de desenvolvimento, né? Às vezes Sim. você vê um talento nato ali, mas já tá com 16, 17, 18 anos. Tá, a gente comentou um outro dia, né, com o Cassidori aqui mesmo, que o aluno dele aí teve que escolher, fazer medicina ou vou jogar, entendeu? Então, tipo, talvez se tivesse sido descoberto antes, teria investido um pouco mais, né? Insistido na carreira de atleta. Então, mas tem que... aí chega uma hora que não dá porque tem que se escolher, né? Ou tem que vai valorizar estudar. muito, né? Por exemplo, a proatividade, né? A vontade da nossa técnica aqui de fazer isso, né? Poxa, Isso é muito raro, tinha né? quantas Não tem pessoas, lugar né? nenhum, né? É algo, Você isso aí é entendeu? pontual. Quantas pessoas tem lá? Poxa, uma só que foi lá e realmente, não, vamos fazer isso acontecer. E tem possibilidade de escalar esse projeto para todo o Brasil, assim? Você já Então, pensou nessas possibilidades? Isso é muito legal. Tem O que você projetos faz no Brasil inteiro, né? A gente tem equipes no Brasil inteiro. E tem excelentes trabalhos distribuídos, né, no Brasil. Tem profissionais excelentes no atletismo. Tanto que nas categorias de base a gente vê como o Brasil é muito bem representado. E quando a gente vê os resultados, é simplesmente pelas pessoas que fazem acontecer. A gente sabe como é o bastidor do esporte, principalmente do atletismo. Então, assim como eu, tem pessoas que não medem esforços para que isso aconteça, né? Então, a gente cumpre vários papéis, não só o papel de técnico, e esse amor incondicional em fazer a diferença através do atletismo. Eu tenho uma frase, até que o nosso presidente da Confederação Brasileira, ele fala muito, que é a pedagogia do exemplo. Então, muitas vezes, nós não vamos convencer ninguém pelas nossas palavras, e sim pelos nossos exemplos. Os resultados, você quer olhar para alguém, você quer saber se o trabalho, né, está tendo um processo, claro que tem os processos de construções, mas olhem pelos resultados, olhe para os resultados. E a gente não fala só de resultados em relação a medalhas, porque os resultados vão muito além disso na vida, né, de todas as pessoas que estão envolvidas. Isso aí é inegável. Sensacional. Uma outra coisa que eu queria perguntar aqui, porque todos nós aqui, acredito eu, né? Pelo menos estou falando por mim aqui. Não, com certeza. Tem o pré e pós-Cassidori, né? Então... Queria saber como que foi, né? Se você já conhecia ele bem antes, já são, sei lá, às vezes da infância, ou chegou a conhecer naquela época que você acabou de comentar. E como que você trabalhava, ou você treinavam, né? Você, e como que você passou a ter essa visão, e quando, né? Digamos, essa visãozinha do Cassidori, né? Que só quem conhece aí sabe como que funciona. Quando eu comecei a treinar com o Cassidori, eu lembro que a gente recebeu muita crítica, porque em Cianorte era tudo muito novo. Então, eu era jovenzinha ainda naquela época, e ele começou a aplicar os métodos de treinamento, a fazer as progressões de carga, a fazer treino de força, do qual eu nunca tinha feito no meu processo ali de treinamento, que foi curto, mas nunca tinha feito. E a gente era muito criticado, assim, eu lembro que como atleta as pessoas vinham falar muito, nossa, você vai acabar com você esses treinos, você não vai ter uma longevidade, isso não é pra você, nossa, isso é absurdo. Então eu lembro que ele lidava muito bem com isso. Em relação a passar confiança, eu lembro que ele explicava muito o porquê eu estava fazendo cada treino. E confiava muito também em aspectos psicológicos. Eu acho que isso que me devolveu a confiança enquanto atleta para fazer um grande resultado. Então, dentro de uma preparação plurianual, a gente tem vários aspectos a ser considerados, né? O aspecto técnico, o aspecto tático, o aspecto psicológico. E com o Juninho, isso sempre foi muito claro em todos esses aspectos. E quando eu comecei a treinar com ele, já era bem diferenciado, tanto que a progressão, né, de fazer bons resultados foi acontecendo. E foi quando eu conheci ele, na minha época de atleta ali, e
e começamos a trabalhar junto. E depois, quando, né, eu rompi ligamento, tudo, ele foi para a Rússia, foi bem desafiador esse momento, porque era um sonho naquela época, né, ser uma atleta olímpica, enfim, quando as coisas começaram a acontecer, veio tudo isso. E depois, quando ele retornou, a gente compartilhava muito. Eu já estava na universidade, já tinha iniciado o projeto nesse contexto social, mas ele foi peça fundamental. Acho que se eu estou aqui hoje, foi pelo Cassidori, assim. Eu falo enquanto atleta. Nós também. Nós também, Cassidori. Tá ligado, né? Eu falo enquanto atleta mesmo, sabe? O ter voltado a olhar o esporte com amor. Foi pela forma que ele conseguiu recomeçar isso comigo enquanto atleta. Porque eu vim de uma experiência bem traumática, assim, que eu saí de Cianorte para uma outra equipe. Quando eu voltei, ele resgatou tudo isso. Então, eu tenho, né, é inegável o nosso conhecimento por conta de tudo que ele nos passou, mas principalmente do humano ali, da parte psicológica, de entender, né, o quanto esses fatores, eles influenciam também no resultado e influenciou também na minha formação enquanto técnica. Sensacional. E, prof, aproveitando isso, porque você citou algumas vezes acerca da preparação plurianual, né? E aí, como que você, como treinadora de elite, de altíssimo nível, conduz um macrociclo para um atleta que você acompanha, né? Então, como que você conduz as fases, as etapas e os períodos dentro de uma periodização para que, de fato, essa pessoa possa atingir a forma desportiva e ela, consequentemente, entregue o melhor dentro de uma competição, né? Que a prof até falou muito bem e no final das contas, o desempenho, o resultado, ele vai muito além do tempo ou dos marcadores lógicos, né? Ele é a superação daquela pessoa, né? O desempenho que ela conseguiu e no final das contas, se ela se aperfeiçoou, valeu a pena, né? Se ela no final das contas estava melhor, ela melhorou de fato, né? E aí, que você... A forma esportiva é o estado ótimo do preparo. E dentro de uma periodização, de um macrociclo, desde o começo também, acho que isso já é um pouco ousado, com os atletas eu pensava a longo prazo, né? Eu pensava no macrociclo da temporada, mas sempre pensei também em construir a longo prazo, construir um atleta olímpico. E a gente sabe que esse processo, né, ele tem uma interferência ali de 6 a 12 anos. Então, nesse processo de formação, eu sempre procurei ser o mais assertiva possível diante da literatura, de construir o que precisava em cada fase que tem essa predisposição. No atletismo, as competições, elas são mais... As competições importantes, elas são mais centralizadas em uma data. Então, um macrociclo, geralmente, você consegue fazer 1, 2 picos, dependendo das provas e do ano do atleta. Quando a gente fala em categoria de formação, é importante que isso seja muito considerado, principalmente dentro do macrociclo, na progressão de carga, né? Então, a gente tem o período introdutório, o período geral, o período de preparação especial, o período competitivo, o período recuperativo e transitório, mas que isso tem que ser adequado à categoria que a gente tem que estar trabalhando. Então, quando eu falo de uma categoria sub-16, eu não posso... eu vou dar 800 horas de treinamento, né? Então, a gente tem que considerar tudo dentro da categoria e do atleta. Porque, como a gente já falou, tem outras questões externas também. Às vezes, na teoria, na literatura, tá lindo. Mas, na prática, aquilo não sai exatamente, né? A gente tem várias coisas intercorrentes e várias coisas que acontecem ao longo de um macrociclo. Muitas vezes, o que está na literatura, no livro, foi feito dentro das condições ótimas, isso, né? Dentro é uma modelagem. Com atletas de elite, que já estão na maestria, já atingiram a maestria esportiva. E aí, nossa, né? Sim. Pro pesquisador é ótimo. Com os recursos necessários, né? Quando você chega aqui, né, no seco, sem nada, e vai aplicar... Tem uma barreira de PVC, e agora? E um sonho, vamos nessa.
Por exemplo, lá eu tenho hoje uma atleta com resultados expressivos na prova de 400 metros com barreiras. Quando a gente pensa isso dentro de um macrociclo, tem fases, né, principalmente ali na preparação especial e na preparação no período competitivo, eu preciso trabalhar com ritmo de forma muito específica. Então, assim, eu consigo improvisar isso na terra? Consigo, mas a terra não é a mesma realidade de competição, quando a gente faz lá o período dentro do macrociclo de modelagem. Então, eu preciso fazer isso numa pista sintética. Então, lá em Cianorte, né, eu me desloco para uma cidade que fica a 75 quilômetros para poder fazer esses treinos, semanalmente. Perfeito. Então, tem toda essa questão de logística. Perfeito em Cianorte, né? Perfeito no sentido de que tá fazendo aquilo que tem que ser feito. Né? Sim. Então, por exemplo, dentro do macrociclo, eu posso ter lindamente lá, no dia que eu preciso aplicar isso, né? O macro, o meso, o micro, a sessão de treinamento, no dia que eu tenho que aplicar, mas pode acontecer coisas externas e a gente alterar. Então, é importante também esse conhecimento mais aprofundado de como tudo está interligado. Eu não posso pensar só no macrociclo como uma coisa isolada, ou só no mesociclo como uma coisa isolada, ou só naquele microciclo, né, naquela semana de forma isolada. Isso também quando a gente correlaciona o processo de formação plurianual e o processo de formação desde a criança até o alto rendimento. A gente precisa ir construindo e correlacionando tudo isso, porque está tudo ligado. Uhum. Quando a gente fala por exemplo, de um mesociclo, até de um microciclo, o resultado ele não acontece de forma imediata. Por exemplo, você fez um treino hoje e amanhã você vai ver o efeito daquele treino. Não é assim. Né? É um efeito que a gente chama de efeito retardado, tem um efeito cumulativo. Então, você vai conseguir ver uma melhora do desempenho de um atleta ali de 2 a 3 semanas, depois de um mesociclo. Então, isso dentro de um macrociclo de treinamento é muito importante a considerar. A teoria, com certeza, todo o embasamento, mas também a realidade que você aplica aquilo. O atleta que você aplica aquilo também. É tudo que tem considerado, né? Hoje, como eu tenho já alguns anos já trabalhando com esses atletas, eu já consigo ter essa percepção de forma muito assertiva. Mas usamos também os testes, né? Testes de controle. Uhum. E eu acho que seria isso, né? Até porque você conhece, você está muito próximo dos atletas, né? Quando a gente fala de treinamento, a gente fecha o círculo para o treinamento específico, mas quando a gente fala de preparação, né? Aí vem outros fatores, né? Então, vem a questão da alimentação, Sim. do psicológico. Como que você trabalha essas outras áreas que envolvem a preparação também, para além do treinamento físico? Como eu falei, é uma geração diferente. A realidade hoje é diferente do que a gente tinha alguns anos atrás. E o nosso olhar também precisa ser diferente. Eu vejo que, às vezes, eu fiquei muito tempo me desgastando em situações que só precisava ser alterada a comunicação de forma assertiva. Porque a forma que o jovem vai nos escutar hoje não é a mesma abordagem que a gente tinha lá atrás. A gente precisa falar o linguajar deles, a gente precisa acompanhar tudo que está acontecendo. Então, hoje, né, claro que eu tenho pessoas que ajudam nesse processo, né? Tenho a parte psicológica, tenho um psicólogo da área esportiva. Quando a gente está em seleções, a gente tem todo um amparo, né, de toda a equipe, médico, fisioterapeuta, massoterapeuta, psicólogo, nutricionista, e também meus atletas de rendimento têm esse acompanhamento lá na equipe hoje também, né, com profissionais que são nossos parceiros e que fazem muita diferença. O resultado feito a muitas mãos, né? Então, todos são importantes, tudo isso precisa ser considerado. É a nossa abordagem. E vai depender muito do perfil do atleta. Então, tem atletas que você vai precisar ser mais incisivo, tem atletas que você vai precisar abraçar e conversar. Então, é muito esse olhar do treinador
para você conseguir, né, diante da realidade de cada um, ser assertivo. Identificar o perfil daquela pessoa. Isso. E eu queria aqui, com uma curiosidade, você acabou de comentar sobre esses testes de controle. Você tem ideia quais, né, em mente, quais testes normalmente você utiliza para fazer de controle? Então, esse ano não, né? Já venho de alguns anos utilizando esses testes que nós fizemos agora de bateria, né? Ah, tá. Isso, Tá. Compartilha aí, né? Compartilha, fale você sobre, que me ajudou, Vai ficar inclusive, em off, a só entre os coletar. dois, né? Tá. Não, Então pessoal- os testes de controle. Não, por favor. Não, Poxa, você que é eu faço questão Vai, que cara, você eu fale, gosto. Fala aí porque pra nós, foi Você deu a oportunidade, quer de ver? muita contribuição você se disponibilizar, nos ajudar nisso. Não, é que quando nós falamos em teste, que nós, em todos os episódios, basicamente, a gente fala sobre avaliação. Então, você tem que avaliar, você tem que testar. E o melhor treino? Não sei. Como é que eu vou? Não sei. Então, você tem que buscar, né, sempre avaliar essa pessoa. Então, essa bateria de testes, pessoal, são testes fidedignos, testes padrão ouro, né? Os testes que o pessoal conhece como os de VO2, tá? Então, o professor José ele tem o ciclo ergômetro, o pessoal fez teste de potência, teste incremental no ciclo ergômetro, aquele testezinho de 1 minuto, que é uma delícia, de fritar as pernas, que você fica 20 minutos agonizando ali. E testes também na plataforma de força. Então, tudo isso, né, na esteira, que eu tive a honra de poder aplicar os testes aqui nos atletas. Então, todos esses testes vão trazer alguns dados e esses dados vão corroborar com todo o processo da preparação. Né, que a gente estava discutindo alguns dados e você, fechou bem exatamente com o processo que eu estou agora. Sim. Né? Então, por isso que é importante você ter esses testes como controle, para você controlar, poxa, estou direcionando da maneira efetiva, está correto, estou indo para esse caminho que eu estou pensando, não estou. Então, serve para você que está em casa. Às vezes você quer melhorar no teu esporte, então faz um teste, busca um profissional. Tem que avaliar, né? Faz uma avaliação física. Né? Às vezes eu quero emagrecer, tá? Beleza? Faz uma avaliação. Saber teu percentual, para onde você tem que caminhar, pra você pegar de passinho em passinho. Perfeito. Então, agora trazendo na parte esportiva, então ele tem que saber, poxa, qual que é o limiar dele que está aqui, para onde que eu tenho que ir, tem que subir o quê, tem que fazer mais força, tem que trabalhar coração. Então, esses testes eles servem para isso. Então, basicamente isso. Fora esses testes aqui, alguma coisa você faz a mais lá? Dentro desse, esse 30 metros que você tinha lá ou não? Então, dentro do macrociclo, a gente vai ter as competições preparatórias, né? Então, as competições também vão me dando dados importantes, né? Bem específicos. Então, eu uso algumas competições, né? Claro que tem competições que vai modelar, competições que já está em forma desportiva, mas as competições preparatórias. Então, eu coloco isso dentro do macrociclo, onde eu coleto alguns dados. Outra coisa, acho que bem bacana de compartilhar, é que eu vim aqui, né, com uma dessas atletas que está no grupo, que veio fazer os testes há 3 anos atrás. Então, a gente vai fazer um comparativo, que a gente coletou agora e 3 anos atrás. Olha só, eu quero participar dessa A gente comparação, tava lá, né? 3 anos atrás a gente tava lá, né? Isso, inclusive, vocês estavam Eu era lá. o cinegrafista, filmei tudo. Eu não tava, quero participar dessa. Nossa, Que sensacional. massa. Que bacana. E então, voltando, né, nesse caso é a Amandinha, né? Isso. Então, aí a Amandinha deve fazer esses testes porque, imagina, interessante, né? Você ter todo esse acompanhamento desde quando ela começou, naqueles testes de base, tem o primeiro teste lá de 3 anos atrás, daí tem a reavaliação agora, e daí você conseguir direcionar. Nossa, isso aí é sensacional. E lembrando que a Amanda é uma promessa aí olímpica, Perfeito. né? Ela está Prodígio. sendo acompanhada e ela vem de grandes resultados já desde a categoria sub-16. Então, categoria sub-18, sub-20, agora ela está fazendo nessa transição sub-23. O ano passado já foi medalhista, né, no Troféu Brasil Adulto. Fez resultados fez um resultado bem expressivo, que ficou no top 10 do ranking mundial da categoria dela. E é uma atleta que a gente sabe que, né, tem esse potencial para ser atleta olímpica e está caminhando para isso. Ela vai estar aqui, ó. Vai. No nosso Vamos colocar, vamos pôr. Estamos aqui, Com em certeza. nome de Jesus. Vamos colocar, Vai com Tá certeza. profetizado, vai ser sim, com E ela é um certeza. ser humano exemplar, né, prof? Assim como, claro, ela está caminhando com a melhor. Isso
transpassa, né? Meio que como por osmose para ela, né? Então isso é bem bacana. Ontem a gente até fez uma conversa à noite que foi bem bacana, porque é um relacionamento, né? A gente convive todos os dias agora, né? Com essa progressão de horas de treinamento. Tem dia que a gente convive manhã e tarde. Só pernoite em casa, né? Só. E a gente viaja muito juntas, então a gente fica assim, às vezes semanas juntas no mesmo quarto, a gente compartilha muito. Uhum. E ontem a gente estava conversando assim de forma aleatória, e a gente colocou 3 pontos assim que são fundamentais para nossa parceria dar tão certo. Que a gente tem dificuldades, a gente não concorda. A Amanda tá numa fase, assim, aquela fase de transição ali pra jovenzinha, que tudo ela é cabeça dura, sabe? Ela quer falar. Então, não é a mesma fase, não é igual às fases anteriores, né? Mas uma coisa bem importante que a gente falou até juntas, assim, né? Ontem, uma outra pessoa perguntou e a gente respondeu juntas. Que o que a gente que faz dar tão certo é que a gente se admira, né? E tem verdade, respeito e diálogo. Então, assim, quando tá muito difícil, quando, né, as coisas estão bem, a gente sempre tem essa conversa muito clara. E muito diálogo, e muito, assim, respeito em relação uma à outra para que as coisas aconteçam. Isso é muito importante, porque tanto para o técnico, mas principalmente para atleta. A Amanda teve muitos momentos que ela não conseguia se regular internamente sem eu próximo. Então, as primeiras seleções, algumas que eu não fui, para ela era muito desafiador, ela chorava, os treinadores que estavam lá me ligavam. Então, a gente foi construindo, né? Eu fui, aos poucos, construindo, mesmo de longe, né? Eu sei que ela não consegue, por exemplo, competir sem falar comigo. Então, eu sei que quando ela está fora, eu tenho que ficar mais presente com o celular, a gente conversa, marca esses momentos, porque é importante na regulação psicológica dela. E aí, no decorrer dos anos, ela consegue fazer isso agora, né? Por mais que ela fale que não é igual quando eu estou lá presente, mas ela já consegue fazer isso agora. E tem esses processos, né? De cada fase também do atleta e da gente se colocar. Mas é importante a gente sempre ter esse discernimento. Nossa, Perfeito. Sensacional. Você veja o pilar que é o treinador, né? É que nem a prof falou que a formação do atleta é proveniente de múltiplas mãos, né? Isso. E com certeza o psicólogo do esporte, ele tá ali alicerçando com embasamento científico e promovendo, que nem eu e o Fernando, o Andrezão, então a gente gosta de falar das virtudes, ou do que na psicologia eles chamam de hábitos, né? Que seriam justamente essas ações que elevam a pessoa. Uhum. E em contraposição a isso, o legal também é ver que a treinadora, ela cumpre esse papel de direcionar naquilo que lhe cabe essa, vamos dizer assim, essa capacidade do atleta de autorregulação emocional, né? Então você tá ali porque você tá convivendo muito e tá passando essas virtudes para ela, né? Isso. E eu sou assim, essa questão do ego para mim não existe. Então eu sempre sento e converso com eles. Eu também procuro escutar a opinião deles. A gente foi para uma competição agora, eu estava com um grupo significativo, estava com um grupo de 15 atletas. Então eu não consegui ficar assim muito tempo no aquecimento, às vezes fui fazer outra coisa. E sempre que eu chego, eu faço, né, um feedback com eles de todas as questões, tanto ali dos resultados, das provas, da parte tática, da parte técnica, do momento que a gente está na periodização. E eu também peço esse feedback em relação a eles. E nessa última viagem, até uma das atletas falou assim, eu gostaria que você estivesse mais perto de mim no aquecimento, você estava muito longe. Então, assim, poxa, que importante, que sabe? Bacana, porque né? era uma coisa, assim, simples que a gente pode ajustar. Então, eu sei que para ela é importante que eu fique perto o tempo todo na hora do aquecimento dela. Assim como também eu sei que eu preciso desenvolver essa regulação e dar estímulos e dar uma segurança para que ela consiga fazer isso sozinha quando eu não esteja. Mas essa corregulação, né, de saber que é importante, que precisa e onde a gente precisa desenvolver, ela só acontece com diálogo. Então, também é importante escutar o seu atleta. Também é importante, quando você vai tomar uma decisão, você ouvir a opinião de atleta. Porque muitas vezes eu ouço, não, eu sou o técnico aqui, eu decido. Tá, mas você pode colocar importância para ele e também ouvir a opinião dele para se chegar, Com né? certeza. Não é uma É uma via de imposição, mão né? dupla, né? É uma via de mão Exatamente. dupla. Isso.
Você acabou de comentar ali em respeito das horas de treino, que você começou a aumentar um pouquinho mais, tanto essa parte de estar mais próximo, mas agora puxando para o treinamento, você tem de cabeça, né, pelo fato de já trabalhar há muito tempo, essas horas de treino, entendeu? Desde a iniciação, quando você começa a evoluir com o pessoal ali, você tem mais ou menos essa ideia? Quanto tempo de treino é bom? Quanto começa a exagerar, né, essas horas de treinamento? Na iniciação, no lúdico, né, as turminhas lá são divididas em 2 vezes na semana, em treinos de 1 hora. Perfeito. E aí, conforme vai subindo, né, a iniciação, 3 vezes na semana, em treinos de 1 hora. 2 vezes, pessoal. Não é 6 vezes na semana, 2 horas por dia, tá? Por favor. Até porque, provavelmente, essa criança faz mais de uma modalidade. Então, a gente tem que considerar o todo. Tá no futsal, na natação, Isso, a gente precisa considerar. E claro que tem outras que não fazem, mas a gente precisa considerar o todo, né? O que a maior parte das crianças fazem. E aí isso vai subindo progressivamente. Então, quando, por exemplo, está ali no aperfeiçoamento, a gente está falando ali de 300 a 600 horas anuais. Mas quando vem para o alto rendimento, né, a gente, quando olha em literatura, isso chega até 1.500 horas. Então, como que eu vou sair de 500 para 1.500? Isso precisa ser progressivo, até pela questão de sobrecarga, de lesões. Eu estou fazendo esse processo agora de subir, né, essas horas de treinamento com a Amanda. Então, já vim de um ano anterior colocando mais de uma sessão de treinamento no dia. Comecei progressivamente, porque embora a gente tenha todos os dados e vem já caminhando dentro de um processo, eu tenho que respeitar a individualidade dela. Então, a gente vê que, em relação à maturação, ela ainda tem a maturação um pouquinho mais atrasada, se a gente pega as atletas da mesma idade. Então, eu vejo que a Amanda tem um lastro muito grande ainda para ser melhorado, porque quando a gente olha as atletas nessa categoria, a gente já vê algumas coisas muito bem desenvolvidas. Você vê nela, top 10, tendo uma maturação um pouco retardada em frente às companheiras dela, isso mostra realmente um lastro ela muito grande de melhora, né? Tem um lastro de melhora em relação a capacidades, em relação à técnica, né, em relação a esse amadurecimento também psicológico, que sempre dá para melhorar. Então, a gente precisa fazer isso de forma progressiva. Eu tenho feito isso, né, com 4, 5 atletas mais especificamente, que veio lá da categoria sub-16, sub-18, sub-20, que agora ou estão em último ano de sub-20, e aí a Amanda, primeiro ano de sub-23, já começando a competir no adulto, né? Então, é um ano que ela também vai competir competições internacional num contexto de buscar já começar a aparecer nesse cenário por conta, né, do planejamento para 2028, e as horas estão aumentando, só que ainda na teoria tá bem bacana, né, as horas elas sendo progressivamente colocadas, mas às vezes ali nas sessões de treinamento, gente, não sai nada. Eu falo, meu Fadigada. Deus, não sai. E assim, o tempo todo dizendo que tá muito cansada, que, sabe? E aí a gente tem que considerar também que, por exemplo, essa mesma fase que ela está, que a gente precisa aumentar essas horas, né? Considerável no processo macro, né? Que dá aí na semana, e às vezes de 3 a 4 horas mais que isso, chega ali a 12 a 20 horas a mais ali na semana, quando a gente considera o todo. A gente também tem que considerar que é uma fase de muita mudança. Por exemplo, a Amanda começou faculdade, né? Ela está tendo experiências também novas, né, na vida dela, de a rotina dela, né? Então, ela saiu da escola e agora ela tem um período que ela dormia mais cedo, agora ela tem que dormir mais tarde, ela tem que encaixar tudo isso. Então, aí, alguns 2 anos atrás, teve a fase, estava fazendo carteiriço. Então, tem muitas coisas a ser consideradas, né? Dentro desse processo que a gente precisa levar em conta para ser assertivo. Porque também não adianta subir consideravelmente as horas, mas perder muita qualidade daquilo que se precisa ser feito. Interessante, né? No caso, valeria muito mais, né? Manter um pouquinho menos horas para ela conseguir dar conta de toda a parte da vida, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil é complicado, não tem todo esse amparo ainda. Então tem que continuar trabalhando, estudando. E é bom que o atleta estude, né? Isso é interessante, é importante. Não, muito com certeza, Mesmo com certeza. que fosse para fora, né?
E, prof, queria te perguntar, aproveitando todo esse desenvolvimento, né, do podcast, e queria perguntar para a prof o seguinte acerca da periodização mesmo e no que tange aos períodos e etapas, né? Então, quando a gente fala do período preparatório lá, vamos pegar um exemplo da Amanda, né, que é o exemplo mais fresco aqui que a professora acabou de falar. Quando a gente fala da etapa geral especial no contexto específico dela, a prof utiliza trabalhos de força, vai para musculação, não vai? O que para a professora, com todo o teu arcabouço teórico e prático, o que para você faz muito sentido no contexto dela? Vamos entrar nas polêmicas. Estamos na Steve não serve para nada. Sim, a gente tem que pensar que na preparação geral, a gente tem que desenvolver coisas que através do métodos especiais a gente não consegue. Então, quando a gente pensa em desenvolver, por exemplo, uma força explosiva potência que se estanca ali em torno de 4 meses, né? Ou ela vai se estancar ou ela vai ficar bem discreta. Uhum. A gente precisa aumentar a hipertrofia no período geral. Então, sim, a gente faz trabalho de hipertrofia no período geral com bastante constância. A gente faz stiff, inclusive. Nossa! A gente faz agachamento Incrível. com amplitude. E isso é muito importante dentro da etapa geral. Não que no período especial a gente também não vai fazer uma manutenção, né, dessas questões gerais. Mas é diferente, né? Cada etapa da preparação é diferente. Então, fazemos também aumento do volume sistólico, faz rodagem, faz trabalhos mais longos, faz trabalhos mais ritmados, a técnica a gente separa em pontos fundamentais e depois a gente vem agrupando isso no período especial dela, né, com a barreira. Então, a gente faz bastante coisa isolada diante dos déficits que ela tem, né? A gente precisa também considerar os pontos fracos e fortes do atleta. E tudo isso é considerado dentro da preparação geral e da preparação especial, do período pré-competitivo. Não vai me dizer que você também faz coordenativo de corrida. Com certeza. Coordenação neuromuscular. É engraçado conversar com ela, parece que eu tô lendo o livro. Cara. Não, Caraca, sensacional. você faz tudo isso. Você veja, né? Que não é que hoje em dia o pessoal acha que às vezes fazer um coordenativo de corrida, próprio amador aí, briga. Ele acha que, não, tipo, porque Perder tempo, né? Perder Não vou tempo, fazer. às vezes, Essa questão da técnica, você traz ali, né? O treinamento da divisão da técnica, PFA, né? né? Os PFAs, né? Os pontos fundamentais de apoio ali para formar a base orientada da ação. Isso é muito importante falar até pro nível amador, assim, que às vezes você vê assim, a gente vai pros parques, aqui a galera tá treinando corrida e tá fazendo os educativos lá e tal. Só que eu percebo que não tem tanta transferência, assim, pro ato em si de correr, porque eu vejo muitos erros na maneira com que eles treinam a técnica. Além de não fazerem as divisões, né, como a gente falou, né, criar os PFAs, os caras treinam sempre conversando, estão sempre em grupo, claro. É legal. cumprindo a social. função, a função. Mas Tá pro cumprindo treino a ali, função não- social ali, né? Eles estão conversando e tal. Mas não consegue transferir propriamente para a corrida, muitas vezes, assim, né? Então, você treina a técnica, mas continua correndo igual que você estava. Você treina a técnica, continua correndo. Você não consegue ter essa transferência. Por conta dessas questões, né? Acho que esse educativo é só por educativo. Só pra né? aquecer Só ali, para talvez. aquecer. Só tô aquecendo. Exatamente. Talvez seja Só isso, pra né? aquecer. Só para aquecer. Fala um pouquinho dessa maneira como você treina esse aspecto coordenativo para que, de fato, tenha eficiência para transferir isso para o movimento, para a ação técnica propriamente dita. Eu acho que a gente começa ali um pouquinho por neurociência, né? A gente sabe que a gente fica 95% do tempo na parte inconsciente. Então, a gente precisa pensar que são 5% na parte consciente. E quando a gente pensa em técnica, a gente precisa melhorar, a gente precisa ser efetivo. Quando você está ensinando uma criança, ela fica bem concentrada naquele movimento, porque é um movimento novo. Né? Ela tá, por exemplo, eu sempre, quando vou ensinar, separo em pontos fundamentais. Então, primeiro, eu ensino membros inferiores. E eu não fico corrigindo superiores, porque é muita informação, né, para a criança absorver. E aí, quando ela já tem o domínio da parte inferior, eu corrijo a parte superior e a gente depois junta tudo. Perfeito. Quando a gente fala em questão técnica, em questão coordenativa,
essa realidade que você colocou de conversa, eu encontro todos os dias lá com o meu grupo de treino, na hora que eu começo a parte coordenativa. Aí eu paro, né, porque eles já fazem isso no inconsciente, eles já aprenderam a fazer, mas não significa que não tem coisas para melhorar. Então, eu tenho que usar de abordagens para que a atenção deles estejam no consciente. Porque, às vezes, eles perdem, são 4 execuções de 20. E eu, às vezes, deixo correndo só para observar. Tô vendo o que ele está fazendo. Ele se perde assim, quantas que eu fiz mesmo? Por quê? Porque tá no automático, né? Eles já aprenderam aquele gesto motor. Isso quando a gente fala de amadores, às vezes eles não aprenderam ainda também com tanta efetividade. Mas aquilo se tornou automático. Então, quando a gente fala da parte técnica, a gente precisa estar no consciente. Então, por mais que a gente já tenha algum tempo fazendo, que aquilo ficou automático, a gente precisa entender qual é a modelagem perfeita, qual é o ideal. E a gente precisa entender quais os erros que a gente precisa corrigir e melhorar. Isso tem que ficar muito claro para o atleta. Então, quando a gente está fazendo isso sozinho, a sua autopercepção ela tem que estar ativada, né, para você mudar um padrão de movimento. E com os atletas ali, o treinador está corrigindo o tempo todo. Eu separo em pontos fundamentais, eu separo em velocidades, eu separo... agora, levando o exemplo da Amanda, né? Então, a Amanda faz 400 com barreiras. Então, além de toda a técnica de corrida, a gente também tem a técnica de barreira. Então, isso é dividido dentro das sessões de treinamento dela. Esses pontos técnicos, tanto da barreira quanto da coordenação de corrida. E no processo também de formação das crianças, isso também é feito. Então, tem já uma sequência coordenativa que aprende lá no Kids e depois a gente vem melhorando na iniciação 1. Mas para pessoas amadoras, precisa estar consciente. E precisa entender, precisa ter essa modelagem, pelo menos... bem assertiva do modelo mentalmente. Precisa criar um novo padrão motor. E depois vir transferindo isso. Eu gosto de fazer muito, tanto com os atletas de alto rendimento quanto com as crianças, eu dou um estímulo coordenativo, em sequência, mais 20 metros, eu coloco para que isso seja aplicado na corrida. Legal. Então, eu estou fazendo um skipping. Então você vai sair do skipping, você não vai fazer uma aceleração, você vai fazer uma transferência para a corrida. Como que vai ser essa corrida? Quais os aspectos que eu vou ter que considerar? Eu vou ter que considerar o meu ângulo de braço, a posição do pé, eu vou ter que apoiar embaixo do quadril fazendo tripla extensão, vou ter que empurrar o chão, eu não vou ter que apanhar do chão. E aí, claro que quando é com criança, com adolescente, a gente tem linguagens mais pedagógicas, né? Então, a gente fala, você não pode, né? Você tá empurrando o chão, você não é o chão que... Você não puxa o chão, né? Isso, eu fico, não, você não pode ficar apanhando. Então, a gente vai colocando linguagens pedagógicas. Até ontem... ali na questão que a gente estava fazendo um pouquinho falando de LPO, falando às vezes do stiff, do agachamento, né, que a gente vai corrigir postura, daí as meninas falando, Tami fala que não pode ficar com as costas igual uma tartaruga. Às vezes fala isso para as crianças. Perfeito. Eu falo, engolir uma espada, que é para ficar retinho. Então, assim, a gente tem que ter, né, nesse processo pedagógico, linguagens que eles possam entender. Antes, que eu tinha mais consciência, assim, dos desenhos, né? Que tava mais... Na minha época, eu fazia sempre uma correlação com desenhos. Hoje, eu não sei muito mais que desenho que eles assistem. Mudou, né? Mudou da nossa época. Mudou bastante, mas seria isso. Logo após a coordenação, fazer uma pequena transferência. Tanto isso, falando de rendimento, quanto de atletas amadores. Então, eu não consigo, da coordenação, fazer um estímulo. Então, terminou de coordenar, façam pequenos estímulos tentando lembrar o porquê que você estava fazendo aquele coordenativo. Sensacional. Muito bom. Então, galera, resumindo para você que é amador, às vezes não entendeu a linguagem um pouco mais técnica. Começou a fazer o coordenativo ali por 10, 20 metros, continua mais uns 20 metros, transferindo para a tua corrida, tentando realmente aplicar e mudar o gesto técnico ali, para que você consiga realmente ter uma transferência, um efeito positivo daquele educativo dentro do contexto da ação técnica propriamente dita. Muito então, bacana. seria mais ou menos isso aí, né? Nossa, prof, sensacional. E eu acho que outra coisa a considerar também, falando de corrida, né, desses aspectos, hoje a gente tem um
um crescimento bem acentuado, né, de corrida de rua, de pessoas praticando, né, a modalidade, principalmente de participando de corridas de rua. É importante lembrar também que você precisa criar um novo padrão de movimento, né? Porque por vezes você não aprendeu aquilo na infância, né? Não teve os estímulos adequados lá na fase sensível da infância, mas que é possível, né, criar um gesto motor mesmo agora na fase adulta. Tem que se dedicar um pouco mais, Isso, né? e é aquela questão que a gente falou, é como fazer um novo caminho na floresta, né? A gente precisa fazer uma neuroplasticidade. Sim. Criar um novo padrão motor. Perfeito. É importante, né? Você fala ali da questão de criar um modelo imaginário, né? Então é muito importante para essas pessoas, principalmente do amador já adulto, né? Que tem essa maior dificuldade de causar essa neuroplasticidade para aprender um movimento novo, um gesto novo, é justamente assistir atletas, né? Sim. Ver uma técnica de um atleta correndo ou executando, sei lá, qualquer outro movimento Um LPO. do esporte que você pratica. E aí você vai ter aquele modelo imaginário na tua cabeça. Aí você já vai ter uma noção melhor daquilo que você precisa fazer. Aí uma das dicas que eu sempre dou é filmar você fazendo. Sim, E bem aí, Isso é por bacana. método comparativo, você, né, continua melhorando e aplicando. Claro que muitas vezes você não vai conseguir chegar, né, na maestria de um atleta e executar com toda a perfeição. Mas se você estava aqui e foi para cá, você já melhorou, né? Então, Tem uma coisa que o Luizão falou e daí depois eu capaz. fiz a aula do cara lá, ele fala assim, né? Você não corre para entrar em forma, você entra em forma para correr, né? Então, todos esses pontos que o André falou, poxa, você filma, você prestar atenção, poxa, pessoal, você acabou de ter uma aula aqui, para que serve o educativo, entendeu? Você transferir isso para a vida real, né? Para você fazer no teu dia a dia, para você aplicar isso daí. Perfeito. E né, tivemos a oportunidade também de fazer aquele trabalhinho, né, dos educativos, do LPO, né, dessa transferência. Né, a gente fez exatamente, mostrei pro pessoal ali, segue esse ATG Insta que eu tenho lá, você segue também o pessoal, que faz aquela câmera lenta. Então, percebam, tá vendo como ele vem pertinho? Ele passa aqui dele, entendi, ele filma em câmera lenta. Os PFAs ali. Compara cada movimento, porque é importante, né? Que nem eu brinquei, ele falou, pedi, né? Falei, dá uma olhadinha no meu tiro aqui, ver como é que tá. Ela olhou, veja bem. Tudo errado, tá tudo errado. para ir na padaria pegar um pão, dá. Pra você correr, pegar o busão ali serve, né, cara? Estava bom, mas dá Tava pra bom, melhorar. Dá pra melhorar. Então, Isso que é e o legal, aquela né? coisa, pessoal, quando nós falamos de atletas, no nível, né, dos atletas dela, a gente tem que entender que nós não vamos chegar lá. Entendeu? Não chega. Tem que ter um alto preparo. Dá pra Você melhorar, você vai ter uma base para você melhorar, mas cara, é difícil. Tem que Às vezes nascer também, né? que o pessoal Tem que às vezes nascer o de pessoal- novo, né, Fernando? No teu É caso. que o pessoal às vezes dá 2, 3 corridinhas. Não, eu não quero ser a... Não vai, amigo. Não se vai, preocupe, emociona. amigo. Tá tudo bem, não se preocupe. Ô, prof, um outro ponto que você trouxe, agora falando dos atletas amadores, eu acho bem interessante a gente pontuar. Você falou, o Fernando perguntou sobre a questão dos testes de controle e você falou que muitas vezes você usa as competições de controle para avaliar o teu aluno, né? E no amador é muito comum, às vezes, os atletas quererem performar em todas as competições. Fala um pouquinho da importância de usar competições como teste e controle e não precisar necessariamente performar em todas, né? Como que funciona isso dentro do esporte de alto rendimento que possa ser transferido para o contexto do atleta amador, por exemplo. Eu acho bem importante o atleta amador entender que procurar um bom profissional é um investimento. É porque um bom profissional vai levar ele ao caminho assertivo. Então, mas eu invisto R$ 1.500 num relógio, R$ 1.000 num tênis, mas não vou investir num bom profissional. Então, quando a gente pensa nesse contexto amador, mesmo falando de resultados, né, a gente vê essas pessoas competindo com todos os finais de semana, praticamente, ou com uma certa constância maior do que atletas de alto rendimento. E o quanto, né, esse volume, essa técnica e todas as questões relacionadas à saúde também. Acho que bem importante, às vezes as pessoas começam a correr, elas não têm
nem um exame cardíaco, não sabe nem como que tá as questões em relação à sua saúde. E a gente vê vários casos aí até de morte, né, em relação à corrida de rua e outros esportes. Então, procurar um bom profissional é fundamental. Acho que seria, assim, primordial. Não teria como eu deixar de frisar isso. E depois também entender que precisa se ter um objetivo. Então, essa competição eu quero ir melhor. Que nem sempre a gente competindo todos os finais de semana é humanamente impossível dentro de um processo de treinamento a gente atingir uma ótima forma desportiva em todas. Então, tem que ser considerado o objetivo, né? Eu atendo também consultoria em relação a provas, né? Atletas que treinam para provas rústicas e maratonas, meia maratona. Então, sempre precisa ser considerado esse objetivo. E, principalmente, por exemplo, eu tenho muita realidade, quero sair dos 5 e fazer uma maratona. Também precisa se percorrer um caminho. Porque eu vejo hoje as pessoas pegando treino na internet ou fazendo da forma que elas acham, subindo o volume absurdo. Aí acontecem lesões seríssimas que tiram até elas, né, da modalidade ali, do processo que elas gostariam de percorrer como objetivo no ano, por simplesmente estar com as cargas de treino totalmente desajustadas. Tá, faço 2 perguntas. Quantas provas para você é ideal esse atleta amador ter como provas-alvos dentro de um ano, por exemplo? E como sair do 5 para o 42 de uma maneira segura? Em 30 dias. Já deu um curso já, né? Bom, a gente tem que considerar alguns pontos que seria a individualidade, né? A gente tinha que ter mais dados para poder avaliar de forma precisa, né? Quando a gente fala em forma desportiva e a gente tem competições-alvos próximas, a gente consegue manter aquela forma desportiva por um determinado tempo. Quando a gente fala em atletas que querem competir um volume mais alto de provas e querem ir bem, por exemplo, tem a meia maratona agora em março, depois tem lá em julho e lá em dezembro. A gente consegue fazer uma ondulação de cargas e melhorar. E quando a gente está falando de pessoas amadoras também, o lastro para melhorar é muito grande, bem diferente de atletas. Então, a gente consegue sair de um pace de 6 e chegar num pace de 3,50, diferente da gente sair de um pace de 2,40 para um pace de 2,26. Né? Então, o lastro é menor. Então, a gente teria que ter mais informações sobre quem é essa pessoa, qual a realidade, tempo de treino. A gente precisa de mais informações para poder, né, colocar um X determinado. Certo. Mas eu acredito que um número aí para as pessoas amadoras de competições-alvo aí, no máximo 4, 5 competições, né? E depois as outras, elas podem funcionar com outros objetivos aí no decorrer de um macro Respondido, ciclo. sensacional. E daí, como sair de 5... eu sou corredor de 5 quilômetros e eu quero fazer uma maratona. Quanto tempo eu preciso e qual é a maneira correta ou segura ou mais segura de eu progredir dentro desse período para conseguir completar uma maratona dentro da tua visão e da tua experiência? A gente precisa fazer uma progressão de volume e precisa considerar os aspectos individuais de quem é essa pessoa também, que vai sair do 5 para um 42. Outra coisa que eu acho bem importante das pessoas entenderem é que, por exemplo, eu vou fazer 42. Eu não tenho que ter esse volume de 42 todos os dias ou próximo a isso todos os dias, né? A gente precisa adequar a realidade daquele microciclo que chegue num volume total progressivo. Eu acredito que de uma forma segura, aí, em torno de 3 meses, a gente consegue fazer essa transição de forma segura. E na maioria dos indivíduos, se já vem de um processo. Vai de uma forma esportiva para outra, né? 3 a 5 meses, 3 a 5 meses, 3 a 5 meses, 3 a 5 meses. Legal. Interessantíssimo. Show de Porque bola. às vezes o pessoal, eles querem, tipo, do dia pra noite, né? Poxa, E também acha que, por exemplo, para correr... Uma coisa é eu correr 42 em uma ótima forma desportiva, né? Outra coisa assim, eu quero correr 42. É o terminal desfalecido. Eu quero fazer 42. É diferente. Sim, com São certeza. objetivos diferentes. E aí a gente consegue, dentro, né, desse mesociclo,
progressivamente aumentando esse volume e não precisa se treinar com um volume que um atleta que corre uma maratona treina. Nem se deve, né? Por favor. Não tem nem estrutura. Não se deve fazer isso, né? Outra coisa, né? Já que você pegou essa dica aqui, eu quero pegar umas dicas de exercício agora. O pessoal de casa quer saber que eu não dá. Brincadeira. E dentro dos exercícios que você utiliza com os seus atletas, você tem alguns, vamos colocar, sei lá, os top 5, pode incluir explosivo, pode... Tipo assim, ó, esses aqui não podem faltar porque eu trabalho muito com os meus atletas. Exercícios de... Da etapa geral, se diz, na musculação? exercício geral, de força especial, isso daí pode- exercícios pode- de corrida. O que... Não, exercícios mesmo, os meios ali. O stiff, etapa geral, o agachamento, etapa geral, exato. Etapa Prepara. geral, que não poderia faltar. Já vou colocar aqui o stiff, né? Agachamento, com certeza, não poderia faltar. Uhum. Stiff. Eu gosto de trabalhar muito unilateral, então Aviãozinho. eu uso a funda, eu uso búlgaro. Eu Ótimo. uso tanto em preparação geral quanto especial, só que de formas diferentes. Então, muda ângulo, muda velocidade, mas são exercícios muito importantes. Meio é meio, método é método. Né? Isso. Deixa eu pensar. LPO, com essa ênfase de tripla extensão, também acho muito importante. Uhum. Os exercícios coordenativos em todos os momentos são muito importantes. Muito bom. Exercícios preventivos também são muito importantes, fazendo essa transição, essa progressão. Em todas as fases são importantes. Claro que em algumas fases a gente consegue colocar isso com um volume maior, outra volume menores. Mas entenda, um atleta saudável, uma pessoa saudável consegue treinar. Agora, se você tem um índice muito alto de lesões, você não consegue treinar. E a gente sabe que essa linha do esporte, né, ela trabalha muito próximo do Do limite. limite. Uma linha Então, tênue, né? Entre a performance e a lesão. Isso, então a gente precisa estar muito bem alinhado com, né, quem faz essa parte, os fisioterapeutas que fazem essa parte, e com a individualidade de cada atleta Perfeito. em relação a isso. A parte de flexibilidade na etapa geral eu acho bem importante. Algumas pessoas têm uma predisposição, né, já com uma certa facilidade que não precisa ser desenvolvida, mas a maioria das pessoas não. Então, as lesões, às vezes as deficiências técnicas, tudo interferência da falta da flexibilidade. Até a gente observa isso muito nos corredores ali amadores também. É verdade. Nossa, bastante. Né? O cara tá tudo sentadinho, né? Tudo duro, assim. Isso. Esses trabalhos também de fortalecimento de core, né? Dessa estrutura para que se possa manter a técnica eficiente. Bom demais. Bastante... Tá aí, então, 83 exercícios. Bem simples. Tem tanta coisa Coisinha importante. básica, né? pessoal. É isso. Show de bola. Profe, Sensacional. talvez pra gente se encaminhar pro fim, você falou sobre a importância dessas pessoas encontrarem um bom profissional. Defina um bom profissional dentro da tua visão e da tua experiência. Olha que estou rodeada de Oh, bons Ai, para com profissionais. isso! Ganhamos o dia, Gente, né, se então. estiver em Ponta Grossa, só procurar Que um dos três, ou o Cássio, né? O Cassidori. Dispensa comentários, né? Que o Cássio, a gente brinca, né? Ele tá um pouquinho pra cá, né? Tá um pouquinho mais... Muito, né? Tá anos luz. Para mim, um bom profissional, antes, é um excelente ser humano que consegue olhar para a pessoa além do objetivo propriamente dito, né? Olhar para o ser humano como um todo. Faz aquilo como vocação e como missão. Sabe a importância que tem a vocação dele na vida de alguém. Vai saber fazer a diferença na vida dessa pessoa. Depois, claro, buscar o máximo de conhecimento possível. Claro, a gente não vai saber de tudo, mas a gente tem meios para poder buscar. Hoje, de uma forma muito mais facilitada, né? Através aí agora dessa parte tecnológica, a gente pode buscar conhecimento. Eu não sou excelente em tudo, mas sempre vou procurar pessoas que são naquilo que eu achar que tem que ser necessário. Então, essa parte também de compartilhar informações, de saber que você sempre tem o que aprender, de que algumas questões, às vezes, você pode
aprender com outros profissionais ou destinar aquilo a contribuir com outros profissionais, tanto que eu pedi ajuda aqui do LPO, que eu sei, né, do domínio do Fernando, do Juninho, quanto a essa parte também. Então, sempre estar disposto a ser aberto a outras pessoas que podem agregar. Um bom profissional é aquele que vai saber montar de forma efetiva um macrociclo com muita qualidade, independente do objetivo, né? Se é um objetivo para a saúde ou se é um objetivo para alta performance. Mas dentro dele, ele vai ter um repertório de conhecimento que ele vai ser assertivo ao fazer isso. O meu objetivo é saúde ou o meu objetivo é ser campeão olímpico? Então, esse profissional ele vai ter essa capacidade de fazer isso. E ter isso como propósito, fazer isso com amor, independente dos recursos que você tenha. Muitas vezes a gente sabe que na nossa área a gente não vai ter, mas até essa frase, né, bem clichê, mas fazer o que você pode nas condições que você tem, né? Não ficar dando desculpa, fazer aquilo acontecer. Esse é Seria do Cortella, né? Espetacular. É do Cortella essa frase. Faça o que você tem, com as condições que você tem, enquanto Fala você não com a tem voz. melhor Faça para o fazer seu melhor melhor. ainda. Isso. Faz com a voz dele, então. Aí. A vaca não dá leite, você tem que tirar. Ai, meu Deus. Sensacional. Prof, quer dar uma folhada nesse caderno aí, ver se não esqueceu nada? acho que era 100% isso, passou tudo. colocamos. Missão cumprida, né? Muito E eu bom. acho que outra mensagem também que eu gostaria de deixar, né, para profissionais que estão começando, até mesmo para as pessoas que buscam saúde, profissionais amadores, que às vezes a gente acha que a gente tem que ser incrível, né? Então a gente não precisa ser incrível para começar, a gente precisa começar para ser incrível. Porque às vezes as pessoas ficam esperando as condições ideais, aí eu tenho que ser melhor, e muitas coisas a gente vai aprender, a gente vai ser forjado no caminho. É verdade. Prof, queria aqui te entregar um presente que Sim. é singelo, mas feito de todo o coração pelos nossos patrocinadores. A Primor Comunicação Visual, inclusive está na tela. E, Pela prof, primeira vez, né, Matheus? É singelo, mas é de coração, tá? Então, Muito obrigada, gente. Estou honrada e grata por estar aqui. Nossa, Obrigado que- pelo convite. Nós é que agradecemos. Nós Um aqui privilégio. agradecemos. foi uma honra recebê-la aqui. Que E Amém. aproveitar também, agradecer aos Agradecendo, né? nossos outros patrocinadores, loja Go Coffee da Coronel Bittencourt e Página 1 Digital e Plano B Comunicação Visual. Não, visual não. Plano É, B. Plano B Estratégias de Marketing. Isso aí. Vocês a Lai são sempre aqui incríveis. nos Vocês são bastidores. incríveis. É a Lai que tá fazendo a magia por trás aí, pessoal. Ela que Pessoal, deixa então, a gente... hoje, Aulinha, aquele né? episódio engrandecedor. Nossa, que aula! Aula. Que deu cursos para nós, né, acerca de diversos temas. Prof, muito obrigado. Que Deus continue te levando por caminhos que talvez teu coração nem imaginou, tua mente nem E nem vai subiu a imaginar sua ainda. mente, nem o seu coração, que você possa levar esse trabalho, que tenho certeza que o teu legado já ficou pelo amor que você coloca em tudo que você faz, tudo que você fez até aqui. Que você possa continuar e que possam vir muitas outras Tamires também, né? Que com esse mesmo amor, com esse mesmo zelo que você tem pela nossa área, pela educação física, porque o esporte ele transforma a vida das pessoas, né? E quando a gente se depara com profissionais que amam tanto, assim como a gente ama, né? A gente fez isso aqui, esse podcast por amor àquilo que a gente faz. E ter uma profissional do teu nível aqui conosco, manifestando, você fala com o mesmo amor, com o mesmo brilho no olho que o professor Cassidori fala quando ele vem aqui, verdade, né? Quando ele é fala verdade. da educação física e do trabalho que exerce. Então, parabéns, que você conquiste grandes êxitos, né, com os seus alunos, que a Mandinha possa realmente despontar. E é isso, muito obrigado pela tua contribuição aqui conosco, nos fez crescer muito como profissionais, aprendemos muito aqui. Sensacional. E sensacional, Sei muito que bom. se quiser deixar uma mensagem, prof, para finalizar. Aquela câmera ali, ó, por Eu- favor. Eu agradeço a oportunidade, agradeço poder compartilhar algo, né, da minha vivência, das experiências que o esporte me proporcionou. O esporte mudou a minha vida também. Então, se hoje eu estou aqui, é pelo esporte. E espero ter contribuído com as pessoas que nos assistirem. E com certeza tudo isso não é a Tamires, assim, é tudo para a honra e glória de Deus, assim, Aleluia, todos os muito dias. bom. Jesus. Amém, Fechou, amém. 100%. Galera, vamos ficando por aqui. Por favor, não deixe Siga. de curtir, se inscrever, compartilhar. Professor, deixa teu arroba aí, por favor. É Coach Tamires, E da Amandinha? Amanda Atle. Amanda Acre, pessoal. É isso. Vai estar aqui, Siga, ó. Vai estar ficar aqui, ó. aí
página 1 Digital vai colocar aí na Vai fazer tela. o nome Siga dele. lá. E é isso. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau. Aquele abraço.